aos Gálatas. Nós estamos estudando Gálatas à noite e Gálatas de manhã. Só que hoje nós temos aquilo que foi o sermão de semana passada em termos de perícope. Então nós estamos no final de Gálatas. No finalzinho, capítulo 5, verso 16 ao verso 26, tá bom? Então eu gostaria de contar com a sua ajuda. Lembrando que o nosso irmão Rafael está trabalhando num PDF que vai juntar todas essas aulas em um só material. Isso vai ser muito bom, espero que Deus use o Rafael aí com sabedoria. Vamos lá. Como vai funcionar, irmãos? Eu vou estar iniciando essa aula e vou estar dando uns 2, 3 cortes de parada para você fazer pergunta e atuando de uma maneira bem especial aí, tá bom? Porque eu sei que as perguntas surgem ao longo, mas como hoje a gente tem menos tempo um pouquinho, né? Geralmente 1h10, hoje com 50 minutos, 20 minutos a menos. Gálatas capítulo 5, ok? Gálatas capítulo 5. Estarei do verso 16 até o verso 26, porém, eu vou estar lendo só um pedacinho. Vamos lá. Verso 16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, que são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Eu vou até o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos pedir ao Senhor que nos auxilie na compreensão da sua palavra nessa manhã, tá bom? Senhor, nos dá a tua graça, tu que é Deus grandioso, bendito, excelso, e pode fazer qualquer um de nós aprender as coisas de Deus nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a grandeza da revelação bíblica e aplicá-la em nossos corações. Que ninguém acumule conhecimento apenas, mas que haja vida no coração de cada irmão e irmã por meio do Espírito na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre a teologia do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo na Epístola aos Gálatas. Por que isso é importante de ser definido? Porque nós não temos apenas Paulo falando do Espírito Santo. Você concorda comigo, né? Os evangelhos falam do envio do Espírito Santo. Os profetas falavam da atuação do Espírito Santo. Eles têm Ezequiel, por exemplo, no Vale dos Ossos Secos, quando os ossos, depois de preenchidos com carne, vem sobre eles o Espírito e lhes traz vida. Nós temos em Gênesis de que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, quando a gente está falando do Espírito Santo, a gente está falando da pessoa de Deus, que durante toda a Escritura é mencionada como agente objetivamente claro, e não apenas como uma força ativa ou algo desse tipo, mas Deus com a Trindade, ou em Trindade. Mas qual é a questão? Teologia do apóstolo Paulo em Gálatas para a pessoa do Espírito Santo? Sim. Se você for até Lucas Atos, você também vai encontrar uma teologia do Espírito Santo muito definida ali. Se você for até o Evangelho de João, que fala tanto do Paráclitos, né? Você vai encontrar também um tipo de teologia, um desenvolvimento sobre o Espírito Santo. E Paulo vai trazer também em Gálatas um desenvolvimento mais específico para a pessoa do Espírito Santo. Nenhum deles é confrontante. Você não vê Lucas se confrontando com João. O que João diz, Paulo não retira. Então, não são aspectos que causam conflito. Mas antes de entrar na teologia do apóstolo Paulo, no que diz respeito ao Espírito Santo, propriamente aí, você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo já mencionando o Espírito Santo no capítulo 3. Repare só, quero apenas saber isso: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Embora estejamos no capítulo 5, Paulo já direciona a sua
discussão no capítulo 3 para a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos, obviamente, falar um pouco do Espírito Santo, antes de entrarmos na teologia paulina, ok? Então, eu gostaria primeiro de responder a possíveis perguntas que possam surgir aqui, como quem é o Espírito Santo? Acho que essa é a primeira questão que precisa ser desenvolvida e explicada aqui. Quem é o Espírito Santo? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dividir com vocês. O Espírito Santo, pessoa de Deus, com o Pai e o Filho, tem o seu desenvolvimento teológico posterior às Escrituras, um pouquinho depois das discussões sobre Jesus Cristo, por exemplo. Os primeiros concílios da igreja lá do século 3, 4, eles não estão tão preocupados com o Espírito Santo como estão preocupados com a divindade de Jesus. A primeira, vou usar um coloquial aqui, né? A primeira treta muito grande é quem é esse Jesus. Ele é homem, ele é Deus, parece Deus, parece homem. Então, os primeiros problemas que surgem na igreja são de definir a divindade de Jesus, se é ou não e de que modo. Então, o Espírito Santo não é o primeiro ponto a ser discutido. Mas ele, lá pelo século 4, 5, já começa a ser objeto de debate. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é muito declarado nas Escrituras de maneira muito óbvia. Todavia, o modo como os autores bíblicos relatam o Espírito Santo envolve, sim, a atuação do poder de Deus, mas envolve também aspectos que tornam a visualização dele tal como uma pessoa que se alegra, que se entristece, que enche pessoas dele. Então, isso começou a ser mais desenvolvido nos concílios posteriores, século IV e século V. É só para você ter uma ideia de que essa discussão começou a ferver depois da discussão da divindade de Jesus. Ainda dentro desse aspecto, eu gostaria de que você pudesse compreender que a Bíblia é clara sobre o Espírito Santo. A discussão ter começado depois não é porque não havia material bíblico para discutir. Não, é só uma questão de onde surgiu os primeiros questionamentos. Tem um autor aqui, um reformado chamado Alistair Begg, ele é doutor em teologia, é pastor de uma igreja em Ohio, nos Estados Unidos, e ele traz aqui alguns apontamentos importantes para se entender a pessoa do Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho. Vamos lá, Vitor pode lançar aqui o Alistair. Olha o que ele diz aqui. Jesus disse, ele menciona João, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o ajudador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Agora, não quero ser redundante ao dar informações com a qual você já está familiarizado. Então, permita-me apenas dar brevemente algum contexto sobre esse versículo. Você sabe que a palavra grega traduzida aqui como ajudador é paráclitos. Todos já ouviram essa expressão, paráclitos? Ela é a expressão grega que João utiliza ali quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo. E essa expressão paráclitos, ela é representativa. Repare só o segundo slide a ser colocado aqui. Em sua forma técnica, ou seja, essa palavra existia já naquele século e como ela era entendida. Dá uma olhada só, olhe para a tela ali. Em sua forma técnica, tem sua dimensão legal, se refere a alguém que seria um advogado. Em seu contexto mais amplo, ele fala de consolo, proteção, conselho e orientação. Jesus também falou do Espírito como ajudador em João 14, introduziu como Espírito da verdade. Essas dimensões atributivas, consolo, ajuda, estar ao lado, eram aspectos que também eram conferidos à atuação de um advogado ou de pessoas que caminhavam ao lado umas das outras. O que eu gostaria de dizer para você entender? Não são aspectos atribuídos a nenhum tipo de força, energia ou algo místico da própria época. Não sei se entendeu. Na época já havia gente, não era cristais mágicos nem gnomos, mas já havia gente acreditando no poder da natureza
e coisas que não eram necessariamente uma pessoa. Todavia, o termo Paráclitos em grego, em seu tempo, jamais era utilizado para atribuições que não fossem pessoais. E isso é legal de saber, porque isso mostra que nós estamos falando de adjetivos que somente seriam utilizados em uma pessoa. Isso é bom entender isso. Não é algo qualquer, apesar de ser simples, é importante. Eu gostaria que você pudesse entender alguns pontos, na verdade 5 pontos, em que a pessoa do Espírito Santo é mencionada tal como pessoa, e por que essa questão de ser uma pessoa é tão importante. Bom, existe hoje, e já existia naquele tempo antigo, mas eu vou me ater a hoje por conta do nosso tempo. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, que existem hoje, não acreditam que o Espírito Santo seja tal como uma pessoa. Eles acreditam que seja uma força, um poder, uma força ativa que Deus envia da parte dele. Então, é uma discussão importante. Os testemunhos de Jeová não são uma religião em decréscimo, mas em franco crescimento constante, tanto pela sua insistência marqueteira na sua porta e nos seus papéis, quanto também pelo grau de organização que eles têm, que é violentíssimo, né? Tem uma editora fortíssima, então, vocês sabem, tem as banquinhas dele em vários lugares, você já deve ter visto alguém paradinho assim. Por que é importante combater a ideia não pessoal? Só para a gente sustentar a Trindade? Não, de forma alguma. Nós não estamos aqui buscando sustentar a Trindade pela Trindade. Gente, tem 3 pessoas, vamos acreditar juntos e pensar forte sobre isso. Não, é porque é bíblico. Nós não chegamos ao conceito de Trindade partindo do desejo de que haja em Deus 3 pessoas. O conceito de Trindade, ele é cunhado, costurado e reflete as Escrituras. Deus é tripersonal. Deus é uma só substância ou essência, mas Deus se revela, Deus se relaciona por meio de e em 3 pessoas distintas. A gente não é Deus no sentido de que Ele é outro, a gente só tem a gente como pessoa. Então, nós conhecemos animais e plantas e bichos e coisas, e todos eles parecem refletir certa singularidade, unicidade, todavia sendo formados por N elementos que refletem a Trindade nesse sentido. Logo, por exemplo, nós não lidamos bem com coisas que são muito diferentes da gente. Por isso, eu até vi um cara muito legal, um cara falando assim, nós temos dificuldade de entender a Trindade, e até mesmo quando nós vamos fabricar um ET na nossa mente, ele parece com alguma coisa que existe. Um homem, ou uma gosma, ou um bicho muito disforme. Até para fazer um ET que para o cara não existe, né? O cara falou, não existe, eu também acho que não existe, mas a ideia é, até para projetar a ideia de um ET, eu preciso de algo que eu conheço aqui na Terra. Agora, como é lidar com um ser tripersonal? É difícil. Não vamos tentar aqui dizer, não, é muito fácil, olha só, abre a Bíblia aqui. É difícil, mas não é sobre tentar entender apenas, é sobre, cara, isso é. Aceite o fato de que Deus é assim, porque não se trata de você tentar defini-lo, ele é assim, e ponto. Isso é bom para a gente, entende? Não é tentar fazer Deus a nossa imagem. Sendo assim, eu gostaria de colocar 5 pontos importantes aqui para você. Ó. O primeiro lugar, a gente vai passar rápido, porque são coisas que eu sei que a igreja já domina. Em primeiro lugar, precisamos perceber que o Espírito Santo é uma pessoa única, e não simplesmente um poder ou uma influência. Como uma pessoa, ele pode se entristecer, sim, Paulo fala na carta aos Efésios o quê? Não entristeçam o Espírito Santo. Só se entristece pessoa. Isso em toda a estrutura da teologia bíblica, nada que não seja pessoal se entristece. Nenhum animal se entristece nas Escrituras, porque toda essa realidade de tristeza ou alegria sempre é atribuída à ideia de uma pessoa. Ah, e por que ele não usou então Deus? Porque não é o Pai, é o Espírito. É muito simples pensar, mas como eu disse, a reticência das pessoas muitas vezes não é sobre
está escrito. Será que é? Eu não sei se eu creio assim. Não importa o que você crê, importa está escrito. Você deve crer nas Escrituras, porque são palavra de Deus, você é um cristão, e o reflexo disso é aceitar aspectos difíceis também. Bom, o segundo ponto é que o Espírito Santo é tanto como Pai, como Filho. Mas como assim, tanto como? Em termos teológicos, podemos dizer que ele é tanto coigual quanto coeterno. Quando lemos inteiro o discurso do cenáculo, descobrimos que seria tanto o Pai como o Filho quem enviaria o Espírito, e o Espírito veio e agiu, por assim dizer, por causa dos dois. João 14,16, eu lhe convido. João 14,16. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Então deixa muito claro o envio do Pai. Eu vou pedir ao Pai e o Pai vai enviar. João 16,7, está muito perto, o capítulo 16 aí de você. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então você tem o Pai envolvido no envio e o Filho envolvido no envio. O Espírito Santo, então, ele procede do Pai e do Filho. Essa dupla procedência também já foi tema de muito debate na história da igreja, mas não para nós agora, nesse momento. Em terceiro lugar, o Espírito Santo foi agente da criação. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso em Gênesis capítulo 1, né, quando diz que havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo está lá envolvido, o próprio façamos, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, traduz essa pluralidade de Deus trinitário, tripersonal. Quarto lugar, o Espírito Santo é o agente não apenas da criação, mas da nova criação. Olha o que Jesus diz a Nicodemos no diálogo de João 3. Em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito envolve esta realidade de que o Espírito Santo é agente da criação e é agente na recriação, na nova criação. E quinto e último lugar, o Espírito é o autor das Escrituras. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega por trás da palavra é theophanastos, que significa soprada por Deus. O sopro de Deus enviando o Espírito Santo para nós e guiando os autores bíblicos a escreverem verdades. Não que eles não estivessem escrevendo com suas letras, o modo como entendiam as coisas do seu tempo. Tanto é que de vez em quando a gente tem que pegar uma palavra em grego para tentar entender melhor, porque eles eram os homens do seu tempo. E logo o Espírito Santo não despersonalizou eles, o Espírito Santo não os tomou como se eles estivessem amarrados em transe, mas os inspirou. Eu sei que isso não é algo que nós entendemos com facilidade, mas eu poderia pensar aqui nos músicos ou nos artistas em geral, que quando inspirados por algo, compõem algo grandioso, maravilhoso, porque aquela influência os conduziu à construção de tal arte. Logo, o Espírito Santo está por detrás dessa ação escriturística. Eu paro aqui nessa explicação geral, que é importante, que é para a gente lembrar, mas que se houver alguma dúvida, pode ser feita agora a pergunta sem nenhum problema. Pastor, mas a questão dos testemunhos de Jeová, não é a Bíblia deles, não é a mesma? Gostaria que fosse, irmãos. Eu tenho lá 2 exemplares da tradução do Novo Mundo,
e desde o início do século XX ela vem sofrendo modificações e cortes muito vergonhosos, buscando a despersonalização de Jesus enquanto figura divina e a ideia do Espírito Santo ser afastado da sua... Aí fica difícil para o cara que está lá no TJ, como é que ele vai ler um negócio que já está daquele jeito, ele crendo que aquilo é escritura, ele vê força ativa. Aí ele vê lá, por exemplo, João capítulo 1, o verbo era um Deus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. Eles botam a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Um tipo de Deus, né? Um demiurgo lá, um negócio. Mas pensa comigo, né? Que triste é viver debaixo do jugo disso. Erro de tradução é uma coisa. A tradução ser feita assim é outra. Isso é outra história. Se não há perguntas, vamos ao apóstolo Paulo em Gálatas. Pois não. Se a gente consegue ver o Espírito atuando de modo claro no Velho Testamento, é isso? Olha, sim, a gente consegue perceber as realidades do Espírito Santo em trechos bem específicos. Eu vou, por exemplo, mencionar alguns... Pode dar o exemplo. Então, essa colocação de um E maiúsculo para o Espírito, ela apenas conduz à compreensão cristã trinitária de que o Espírito Santo é tal como uma pessoa. Logo, se você for olhar no hebraico, você não vai achar uma letra maiúscula que distinga a palavra Espírito aí, que deve ser ruá, das demais palavras em letras comuns. Nós colocamos essas percepções. Alguns são a favor, outros são contra. Agora, do ponto de vista objetivo sobre o texto, que é o que você está falando, sim, o Espírito os ensinou. Significa que o Espírito Santo atua enquanto pessoa que tem capacidade didática de informar e elucidar algo. Essas informações sobre o Espírito Santo, elas são informações que poderiam estar escritas assim se tal não fosse Deus. E Deus os ensinou. Porque qual é a necessidade de uma afirmação sobre o Espírito Santo que não seja uma afirmação pessoal acerca dele? Por isso, muitos que contradizem a doutrina do Espírito Santo têm dificuldades de lidar com o fato de que, então, por que não há um resumo mais básico na escrita do autor? Eu vou, por exemplo, colocar algumas questões sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha e capacitava homens a fazerem, por exemplo, os movimentos da arca e do tabernáculo, como a gente viu Moisés no livro de Êxodo. O Espírito Santo vinha sobre reis para atuações específicas, como Saul, e depois o Espírito Santo se retira de Saul também, mas está sobre Davi. O Espírito Santo, citei Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, uma imagem de como Israel está destruída, que só a presença do Espírito pode fazer algo sobre eles. Então, a ideia é muito clara de que o Espírito Santo tem atuações personais no Antigo Testamento. E no Novo Testamento isso fica ainda mais evidente. Todavia, qual é o problema disso? É que isso aponta para uma ideia de um Deus que não é só uma pessoa. E o que muitos vão dizer? Pois, então Deus não é um. Só que quando nós vamos entrar na expressão também de um, por exemplo, do Shema, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é um Deus apenas, um Deus único. A expressão utilizada ali em hebraico não sugere necessariamente uma unidade isolada, mas algo que possa, inclusive, evocar uma ideia de unidade de partes, ou de algo que não é necessariamente isolado em si. Problemas que a gente tem em relação a isso com pessoas que não creem na pessoa do Espírito Santo enquanto realidade pessoal, é de que elas precisam, muitas vezes, fazer um cambalacho com o texto. Ao invés de você aceitar o texto bíblico, você vai ter que lidar. Não, entristecer o Espírito Santo é entristecer Deus. Então, por que não fala entristecer Deus? Por que falou entristecer o Espírito Santo? Fica numa, não, mas o autor bíblico queria dizer isso, entendeu? Aí fica nessa, queria dizer isso. Mas o que ele disse? Aí aceitar o texto é mais difícil para muitos do que fazer um esquema de texto. Acho que você sabe, como todos aqui, os judeus não são trinitários, porque eles não são, nem brincando com a neologismo, não são nem binitários. Eles não são nem Yahvé e Espírito Santo. Eles acreditam em Deus e acreditam no Espírito Santo tal como algo, como um agente da força de Deus, uma representação.
uma presença de Deus desdobrada ou emanando do próprio Deus, mas não como nós cremos, entende? E por que é importante compreender a realidade trinitária para nós como cristãos? A realidade trinitária, ela, além de ser bíblica, escriturística, é uma realidade que dispõe uma série de outros aspectos que nós encontramos até na compreensão do mundo. Por exemplo, Deus não estava só consigo mesmo. Deus é completo, não precisa de pessoas para amar. Ele ama por abundância, ele ama por plenitude. Então, ele cria pessoas para que elas possam desfrutar do amor que ele, em si mesmo, enquanto relacionamento, tem. A própria ideia de relacionamento, imagine, tem gente que fala essas coisas, né? Deus estava isoladão lá e falou assim, vou criar alguém para me divertir, falar algumas coisas, criar uma teodiceia, alguma coisa desse tipo. Isso é uma balela, Deus é completo em si mesmo. E o fato de Deus ser em si mesmo um relacionamento trinitário, traz claramente a ideia de que quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo em relacionamento. Os elementos se relacionam uns com os outros, os minerais se relacionam uns com os outros. Nosso corpo não tem um elemento só, mas várias coisas. As famílias são relacionamento, a igreja é relacionamento. Então, a percepção trinitária, ela é caríssima, até para compreender quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Como é isso? Como são um? E são dois? São um ou são dois? Não vai pelo caminho do antigo, né, do Thales Roberto, né? Eu sou dos três, né? Ele dizia, preocupante. Do Filho e do Espírito Santo, afirmação trinitária, né? Então, eu não vou me delongar para a gente poder ir em Paulo, mas a discussão é muito importante. Repare quantos textos de Gálatas Paulo menciona o Espírito Santo. Repare só, vou colocar aqui para você. Olha quantas menções são feitas. São muitas. Dentre elas, inclusive, há dupla menção ali no versículo mesmo, tem duas afirmações. Mas por que Paulo está evocando o Espírito Santo com tanta veemência? É porque os de Gálatas estão, muitos deles, tentando pelas suas próprias forças fazer as coisas funcionarem, ser mais crentes do que são, ou balizar quem é e quem não é. Então, Paulo vai, obviamente, chamar a atenção de que a ação do Espírito Santo, essa sim, é capaz de tornar alguém mais crente do que foi, com certeza. E a partir dessa realidade, onde mais de 8 vezes o Espírito Santo é mencionado, aí eu coloquei aqui, de maneiras distintas, onde eu vou estar estabelecendo tanto um contato textual, quanto um contato de aplicação. E aí, em cada texto, eu vou estar pedindo que você esteja com a Bíblia rapidamente aberta, e aí a gente vai trabalhar essas perspectivas, tanto aplicando-as à nossa vida, quanto mencionando-as teologicamente. Em Gálatas capítulo 3, do 2 ao 5, em Gálatas capítulo 3, do 2 ao 5, diz assim Paulo, quero apenas saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Paulo está dizendo assim, a grande obra de salvação, de conversão de vocês, não foi por meio... Porque se você pensar na conversão, a pessoa estava nas trevas, veio para a luz, estava morta, ficou viva, isso é grande. Embora a santificação seja algo muito intenso, ela não se compara àquele ato inicial de mudança de natureza. Então Paulo está dizendo assim, o que era muito grande foi feito pela pregação e pelo Espírito Santo. E agora essas coisas que em grau de representação são menores ou são importantes, mas vão acontecendo, como é que vocês acreditam que vão acrescentar algo por meio de ações de rito? Não tem como, não tem cabimento. Então, o Espírito Santo é recebido por meio da pregação da fé, e é ele também que aperfeiçoa os crentes. Aplicação pessoal, para a sua vida, para a minha vida, é a seguinte: se Deus fez uma obra tão maravilhosa na sua vida, ao trazê-lo para ele por meio do Espírito, continuar buscando os meios do Espírito, ou os meios com qual ele atua, é o único modo das coisas andarem. Lembra quando você veio para a fé? O que aconteceu? Você ouviu a pregação do Evangelho, o que aconteceu com você?
você veio para Cristo. Como você vai se santificar? Por meio da palavra. Você só vai conseguir avançar na vida cristã crendo como creu. Você não creu? E aí o que aconteceu? Mudou, o Espírito atuou. E agora, como é que eu posso avançar? Crendo, ouvindo, crendo, ouvindo, obedecendo. Porque foi isso que aconteceu no começo. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A ideia é muito objetiva aqui, muito claro, de que modo ela se processa, né? O Espírito Santo, ele não é recebido por meios ritualísticos, ele não é recebido por meio de alguma ação que proporcione maior abertura, ele é recebido unicamente pela fé. Mas como é que é receber alguma coisa pela fé? Uma pergunta justa, né? A fé, que é dom de Deus, sem dúvida, ela atua e é percebida por meio do depósito de confiança que o crente tem naquilo que a palavra diz. A palavra diz isso. Aí você fala assim, é difícil de fazer, André. É muito difícil. Sim, mas a palavra diz isso. Então eu vou. Isso é fé. Então eu vou nessa. Eu vou cumprir esta etapa desse jeito. Eu vou fazer desse jeito, embora eu esteja com medo, embora eu esteja achando uma loucura. Como posso me desgarrar disso? Mas a palavra é verdadeira, né? Está agindo pela fé. Então, quando nós cremos, e de fato cremos pela fé, a nossa fé é refletida por meio da obediência. E é por isso que Tiago vai falar aquilo para a gente, que a fé sem obras é morta, e ela é morta porque nas obras eu vejo o depósito de confiança. É quando você fala para um crente assim, cara, você precisa arrumar um trabalho, moça, você tem que pensar num trabalho que te dê tempo para estar orando, para estar falando com Deus. Se você tiver um trabalho que esgota tudo que você tem de carga física, você não vai ter tempo para conversar com Deus, nem força, nem desejo. Aí a cálculo da pessoa, cara, mas como é que eu vou me sustentar? E aí ela fala assim, mas se Deus quer a minha companhia e eu quero a dele, ele vai me dar um bom trabalho. Eu vou dar um tempo para isso. Se isso não mudar, eu fico desempregado, mas não fico sem Deus no meu coração. É isso que, esse tipo de conta só fecha quem crê, pô. Que Deus sustenta a pessoa. Não tem como a pessoa agir de outra forma, tem? Não tem. Havia um casamento destruído. Ela fala assim, meu marido, isso. Como é que essa mulher, esse homem, vai lidar com esse casamento? Pelas evidências da destruição? Não, só uma coisa, olha, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu vou nessa direção. Eu não vou retrucar, eu não vou debater, eu não vou brigar, eu não vou furar, eu não vou destruir quem está me destruindo. Eu vou crer. Esse tipo de vida do crente é que é a grande questão. Ele não olha para o que está ao redor dele. Muitos pastores, eu não tenho essa experiência aqui nessa igreja, mas muitos pastores fiéis pastorearam igrejas contrárias à sua pregação. Você deve ter ouvido relatos assim, de gente rilhando o dente na primeira cadeira, querendo que ele morra. Como é que esse cara continua pregando assim? Fala. Não é difícil de sair de casa, já contando com a hostilidade de um público, e por que ele continua pregando? Como é que você continua discipulando uma pessoa que faz caso algum com os exercícios, esforço? E aí, leu aquela coisa que eu te dei? Li não. Fez aquilo? Fiz não. Não deu essa semana. Como é que você lida com... Como é que você discipula alguém que está... Só pela fé. Você fala assim, mas um dia essa semente vai germinar. Essa palavra vai ser crida. Não sei se você está crendo nisso. Porque ele é irmão, ela é irmã, então o Espírito Santo atua nessas pessoas, e eu creio. Como é que, entende? Vamos contra o que vemos. Gálatas 4:6, olha aí, 4:6.
Lê em voz alta aí 4, 6 para a gente. Vamos lá, bem firme aí. E porque... Como isso acontece? Como é que eu tenho esta confirmação? Isso é muito curioso, né? Quando você pensa em filiação física, você pensa em aspectos que são muito simples de se interpretar. Eu estou do lado das minhas filhas, essa é minha esposa, essa conta está muito fácil de fechar. Quando você começa a trabalhar com adoção, você já pensa igual e diferente. Porque como esta pessoa adotada consegue perceber que é filho dessa família de verdade, por meio do cuidado, por meio das palavras, não é isso? Se esse menino, esta menina, assume essas palavras e as confirma com uma vida que reflete essa realidade de adoção, cada vez mais esta adoção se torna mais evidente para ele. Deus nos adotou. E confirma isso por meio da cruz do Calvário. Como isso pode acontecer? Preste atenção, maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Mas o que significa isto? Quando você ouve assim, Deus te amou de tal maneira que deu o que tinha de mais precioso para chamar você para a família dele. Meu Deus. Atos e falas, falas e atos. Não foi só eu gosto de você, eu te amo. Foi, quer ver como eu te amo? Deus prova o seu amor para conosco, com atos, com fala. Por isso, quando nós entendemos essa realidade, nós entendemos que quando o Espírito Santo vem ao nosso coração, e vem por meio da pregação da fé, a pregação verdadeira, o nosso coração se enche de alegria. Agora você quer ver uma coisa interessante nisso? Presta atenção, crente, presta atenção, como isso é importante, muito importante. Quando cristãos se afastam de ouvir a pregação, ler a Bíblia, estar presentes nas reuniões onde Deus é pregado e falado, seu coração se distancia das grandes e gloriosas afirmações que fazem com que o Espírito Santo vibre em seu coração. Ela começa a se esfriar e se afastar e descrer de coisas até fundamentais. Por quê? Porque assim como eu, por exemplo, eu tenho a Lili aqui comigo, aí tem a Josi, aí tem Vitor. Se eu começo a me afastar da presença dessas pessoas, o que acontece? Esfria. Será que eu viro inimigo do Vitor? Não propriamente, mas eu começo a não me importar tanto quanto antes, porque eu não começo a me relacionar, ver os seus dramas e presenciar suas realidades. Crentes tolos creem que faltar um culto em nada será problemático. Mentira diabólica. Nós nos esforçamos para estar aqui a cada domingo, primeiro porque é ordem bíblica, não deixa de congregar, porque é costume de alguns. Não deixamos de nos congregar, é ordenança, obedecemos por fé. Segundo, porque a palavra de salvação e restauração é pregada e o Espírito Santo vibra lá dentro com isso e nos balança, e porque cremos que somos família de Deus e estamos congregados como seus filhos, como você chega perto dos seus pais ou seus filhos se congregam diante de uma mesa para estar compartilhando de vida. Logo, não há justificativa que um crente possa dizer, não, eu fico tranquilo, pastor, 2 domingos sem ir para a igreja e nada muda na minha vida espiritual. Não muda, é o que você pensa. E primeiro, você está frio, está falando uma besteira, antiteológica, anticristã, anti-Deus, mas você está crendo nisso porque você já está distante. Ninguém que está perto faz essa afirmação. Isso é importante. Então, eu sou um pastor insistente com a presença no culto. Por quê? Porque a Bíblia é. Eu pergunto, vai faltar? Vai. Tem algum meio de você não faltar? Não tem, pastor. Eu sou assim, mas não é porque eu quero te controlar, é porque eu quero que você veja que isso é muito importante. Você me vê faltando culto? Não, você é pastor.
Ah, então é porque eu sou pastor que eu venho ao culto. São contas que as pessoas fazem, que são tolices. Você é pastor, você tem que ler a Bíblia. Eu não leio a Bíblia porque eu sou crente. Mas eu prego porque eu sou pastor. Prego aqui. Mas quando eu não era pastor, eu pregava na rua. Não precisava de púlpito para isso. O que eu quero dizer é que nós precisamos perder algumas tolices mundanas na hora de nos relacionar enquanto comunidade e até mesmo enquanto... Se eu estou em casa, por exemplo, você vai para casa, você não vai poder vir ao culto. Liga a televisão, gente, tem transmissão. Estou passando mal, estou vomitando, estou virando a cabeça. Por que não pega a transmissão? Ah, não gosto de ouvir, não gosto de ver vídeo, não gosto de ver assistir. Pelo amor de Deus, Deus está falando lá na tua comunidade, você tem que estar interessado no que Deus está falando na sua comunidade. São coisinhas que a gente cultiva, coisinhas, que vão destruindo paulatinamente o nosso apreço por ouvir Deus. Isso é muito triste. 4:29, vamos caminhando para o fim, 10 minutos. 4:29. Vamos lá? 4:29 diz assim: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque, como também no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguiu, que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Olha que legal. Isaque era perseguido pelas implicações e as zombarias de Ismael, nascido segundo a carne. Mas Isaque nasceu por um milagre, não tinha como eles terem filhos. Isaque é filho de milagre. E nós? Não teria como a gente ser filho de Deus, só milagre. Então, assim como Isaque, nós também somos filhos de um milagre. Nós nascemos de um modo espiritualmente miraculoso. Isso é uma importante afirmação paulina. Gálatas 5:5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O único capaz de fazer a gente perseverar é o Espírito Santo. Se ele está na gente e ele é o nosso guia, o nosso sustentador de espiritualidade verdadeira, se ele é de fato quem está sendo alimentado, e quando eu digo alimentado, eu digo a presença da Bíblia, da oração contínua, da comunhão com os irmãos, se essas coisas estão sendo cada vez mais reforçadas, o Espírito Santo floresce no crente. Isso é místico, isso é espiritual no sentido mais não físico que você imagine. É por isso que você, que por vezes pode ter se ausentado de uma proximidade com o Espírito Santo, quando você é impactado por ele, estremece, chora, abaixa a cabeça e pensa: onde é que eu estava com a cabeça? Por que eu agi? Não é assim? O que eu fui fazer da minha vida? Já teve isso? Por que eu... A tolice vem com uma claridade sensacional, porque o Espírito Santo, ele traz essa palavra iluminada a um tom de consciência, que fica mais amortecida sem a palavra. Ah, por que é assim? Gente, porque Deus escolheu fazer por meio de fé e pregação, ao invés de Deus fazer assim: vou lançar um raio, vou pedir que o pastor sacuda, essas menções espiritualísticas bobas e inventivas. Deus escolheu que você cresce ao ouvir. Por quê? O primeiro ato de desobediência foi não terem ouvido o que Deus disse. Então agora ele só opera assim. Agora, para falar comigo, é falar, crer, ouvir, falar. É assim que Deus opera, porque isso, inclusive, é antagônico à queda no Éden. Eu vi um cara escrevendo essa semana um negócio muito sério. Acho que eu falei com a Daniela, eu falei com alguém. Eu falei assim: cara, que coisa séria. Eu não sei se era acho que era o Michael Horton, não sei. Mas é porque a gente vai lendo as coisas, tem que escrever, né, onde leu, porque fica uma loucura. Mas aí o cara falou assim: tudo que Deus fez por meio da palavra. Verdade. O autor de Hebreus diz o quê? Por meio da palavra os mundos foram criados. Deus disse, fiz. Agora o pecado é esquisito. Ele não se origina em Deus. Repare que o pecado é feito por obra humana, no sentido de que você já parou para imaginar que Jesus Cristo andou por fé, mas para desfazer o pecado foi necessário uma obra e não um fale? Que interessante isso. Eu estava pensando, eu falei: cara, que coisa interessante.
Jesus Cristo precisou botar as mãos, ao contrário de apenas diga, acabe o pecado, porque a origem do pecado não é por meio da fé. É profunda essa questão. Então, quando nós estamos hoje guiados pelo Espírito, o que é preciso para mudar? Crer, confiar e lançar-se. E Deus vai operar assim para sempre. Sempre. 5, 16, 18, está acabando. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque vocês são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que é importante esta afirmação. O que é não estar debaixo da lei? Não estar debaixo da lei é não estar debaixo das condenações da lei. O crente é surpreendido pelo pecado, mas ele não estará mais em condenação eterna pelo pecado. O crente, por vezes, é tentado, mas pode e irá ser resgatado pelo Espírito Santo. Ele não está debaixo do jugo da escravidão. Quando você estava fora de Jesus, você não tinha como dizer não ao pecado. Hoje você diz, não vou cometer isso em nome de Jesus, peço a força do Espírito Santo. E você recebe tal força. Então não estamos mais nem debaixo da lei como senhora escravizante e nem como aquela que aplicará o castigo da condenação pelos crimes. 5, 22, 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É importante mencionar que o Espírito Santo está em todos os crentes. Mas é importante mencionar que o mesmo Espírito Santo que está em todos os crentes, Paulo diz que esse Espírito luta contra a nossa inclinação, nosso desejo de pecar. E Paulo está dizendo que aqueles que são guiados, significa que alguns optam por, em dados momentos, não serem guiados pelo Espírito, sim. Nesse sentido, existe certa posição de resistência e não resistência do crente. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito frutificam de uma maneira especial. É possível que um crente não tenha o Espírito e não tenha o fruto? Não, se tem o Espírito, tem o fruto. Se ele é um fruto amadurecido ou não, é outra coisa. Porque você repare que há crentes que têm dificuldades em aspectos que são mencionados no fruto do Espírito, aí você fala com ele assim, você sabe que você pecou? Aí ele faz assim, não pequei não. Que isso? Aí você começa a explicar, olha o que você fez, olha o que você fez, olha o que você fez. É verdade. Por que ele caiu nessa verdade? Por causa do Espírito Santo. Mas como ele não se permite conduzir-se pelo Espírito, ele é sempre alguém que tem que ser levado a entender os seus pecados e que não tem essa sacada, às vezes, por não estar tão perto do Espírito ao ponto de percebê-las até sem a ajuda de outros. Não que nós vamos, em algum momento, prescindir a necessidade de ajuda. A gente sempre precisa de ajuda. Mas o que eu quero dizer é, você já se perguntou por que há crentes que parecem só perceber o seu erro depois, e há crentes que quando você já vai fazer o discipulado com ele, fala assim, olha, eu já vou te dizer que eu sei que o Espírito Santo está me acusando de um pecado. Nossa, o trabalho já chega pronto? Então, por quê? Proximidade, intimidade, revelam essa... Então, e existem aqueles irmãos que, mesmo confrontados, permanecem em sua posição. Irmão, se vem um crente e me diz assim, você está errado, eu já balanço, irmão. Você é crente. E vem mais um, e vem 3, eu já tenho que estar de joelho falando, fala comigo, eu acho que eu perdi a tua voz de vista. Não é? Mas, pelo contrário, tem crente que se chama 1, não. Chama 2, não. Chama 3, irmão. Não. Permaneço na minha posição. Que crente fantasticamente certo de que não é possível de ter pecado. Enfim, eu peço que entendam essa realidade. O último ponto, o último aí, ó. Vamos lá, 6:8. Nem vai ser pregado hoje, mas já pode ser mencionado. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá
vida eterna. Aqui Paulo faz uma distinção ainda mais cabal. Em que sentido? Nós cremos que o Espírito Santo, em dado termo, pode ser resistido no coração do crente que não está submetido, mas não resistido para sempre, não resistido eternamente. Mas Paulo também faz, você já deve ter percebido, até nos 2 sermões atrás, onde eu mencionei que Paulo falou assim, quisera se mutilassem esses que estão perturbando vocês. Paulo falou isso, para dizer o seguinte, que fossem excluídos da comunidade. Paulo tem compreensão de que os espirituais, ao lerem isso, vão falar assim, cara, só tem obra carnal nessa pessoa. Ela só planta discórdia na igreja, só faz isso e isso. Será que é crente? Não é injusto pensar que durante longo tempo de correção, longos meses de correção, de um período de restauração não recebido, e por muito, muito tempo, o dito crente permanece destruindo a igreja de Deus e fazendo contra si mesmo mal e aos outros, assim, irmão, se você está na fé, você precisa responder. Senão, não temos mais como comunidade sustentar a destruição que o irmão ou a irmã está causando. É por isso que há exclusões, porque todas as tentativas de restauração já foram feitas. Mas a resposta... E Paulo sabe muito bem que isso pode acontecer numa igreja. Pode. Enfim, eu termino aqui concluindo da seguinte maneira. Preste atenção. Os cuidados com as coisas desse tempo e a ausência de dedicação à oração, leitura e comunhão com os santos têm afastado os crentes de hoje de uma vida cristã frutífera no Espírito. Ou nos dedicamos a Deus com zelo e esforço, ou sempre estaremos inconstantes na fé, angustiados por desejar conquistas temporais, insensíveis à presença de Deus e desprotegidos em relação às nossas tentações pecaminosas. Meu irmão e minha irmã, ou você se dedica ao Senhor e é guiado pelo Espírito, ou você trará problemas constantes à sua vida e também àquelas pessoas que cuidam de você. A sua igreja pode ser muito melhor se você for um crente guiado pelo Espírito Santo. Com certeza. Não dado a fofoca, disse-me disse, destruição da imagem e dos outros irmãos. É alguém que chega antes e ora. É alguém que depois que termina o culto procura ver se tem alguém. E faltou fulano, faltou? Deixa eu ligar. Chegar em casa, eu vou mandar uma mensagem. E falou que está doente no grupo. Cuidado, vou lá. Poxa, a igreja falou que está precisando comprar isso. Deixa eu ver onde eu posso cortar esse mês. Sabe, alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo e sensível a Ele, está sensível à igreja. Quando um crente chega e fala assim, aí o pastor fica direto falando essa coisa de horário, o pastor direto, não sei o quê. Ele não está percebendo que se o pastor está falando direto, é porque há problemas. Ah, mas não sou eu. É, mas a gente é família. Quando a família ouve todo mundo junto. Como eu posso ajudar o pastor nisso? Eu peço que cada irmão e irmã aqui possa ter essa convicção de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não posso abrir para comentários porque eu seria injusto quanto à palavra que eu dei aos outros 2 grupos que estão estudando. Mas eu posso abrir quanto a perguntas que possam elucidar alguma coisa que não está muito clara. Não? Eu vou te fazer um pedido. Pois não, Otávio. A ação do Espírito Santo na vida do crente, ela pode ser exemplificada com uma ação que o Espírito Santo teve com Cristo quando ele foi no deserto. Essa luta em relação à luta contra os pecados e a força para fazer a vontade de Deus. É uma pergunta? Jesus no deserto, Mateus 4, é isso? O Otávio colocou aqui, se essa luta do espírito contra a carne é a luta de Mateus 4. Não. O que acontece? Essa luta aqui é interna. Jesus não tinha cobiça ou pecado que partissem dele. A ação externa vinha até Jesus e ele a resistia com o espírito. O que eu quero dizer? Que Paulo está falando de obras carnais e
fruto do Espírito. Jesus frutificava ao Espírito e não tinha obras carnais. Logo, as tensões representadas pelas tentações reais que Jesus recebia, elas eram intensas de uma forma que eu e você não conseguimos imaginar. Certa vez eu estava falando e explicando uma aula que eu tive com o professor Heber Campos pai, explicando, e o Heber Campos Filho ressoou também essa explicação na aula de teologia sistemática. Ele falou algo interessante. Imagine quando você está com um dedo em uma prensa, está apertando, certo? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Hã? Qual é? O que você vai fazer? Vai puxar o dedo da prensa, não vai? Sim ou não? Porque você está tentado, aspas, a não sentir mais dor do que já está sentindo. Então o que você faz? Jesus deixava o dedo na prensa, resistia até o esmagamento. Por isso, o que ele passou, você e eu não somos capazes de mensurar. Ele não tirava o dedo. Se tem que esmagar, esmaga. Mas a minha posição com Deus eu mantenho. Ele não fugia para o escape do pecado, ele não fugia para o escape do alívio, nem para o alívio. Porque às vezes o alívio não é necessariamente pecado, é que você não está mais suportando o peso, mas me ajuda. No sentido, eu não estou aguentando esse fardo de tentação. Não. Quando Jesus pediu ajuda para estar com ele em oração, os caras dormiram. E ele pecou? Pecou por falta de ajuda? Deixou o dedo na prensa e foi esmagado. Getsemane, inclusive, tem essa expressão. A palavra Getsemane, ela tem relação em sua estrutura ali naquela época, né, como a prensa do óleo. Era onde é prensada a azeitona para que o azeite escorra. Jesus suou sangue. Imagine o tipo de tensão, ansiedade, medo, tudo sobre ele, sem ele se retirar, sem ele se excluir. Terrível, né? Grandioso ao mesmo tempo. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, a qual recebemos e pedimos força para obedecer e viver. Obrigado pelo Santo Espírito que está na igreja agora. Ajuda-nos a crer e a viver desta maneira, em nome de Jesus. Amém. Bom café da manhã para todos.